Fala, moçada do YouTube, como é que vocês estão? Tranquilo? CP na área trazendo mais um vídeo e uma pergunta que muita gente tem, eu já tive, hoje eu já tenho uma opinião formada sobre isso, é qual é a idade da Terra? Qual é a idade da espécie humana aqui na Terra? Quantos anos o homem está vivendo na Terra? Qual a idade do planeta? E existem respostas diversas, A ciência diverge muito da religião, tá? E as pessoas tendem a confiar na ciência. O problema não é confiar na ciência, é você entender que a ciência ela é variável, E é muito difícil algumas pessoas entenderem isso, tá? Uma opinião de um cientista, ela não é vitalícia, ela pode sofrer, com variações e até mudar, Então as teorias mudam, as teorias científicas são variáveis. É importante você entender isso, tá? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Uma vez, há uns 20 anos atrás, eu estava num congresso que discutia sobre o café. Tinha pesquisador que apoiava o café, o uso do café no consumo, que falava que tinha benefícios para a saúde, e tinha ali seus doutorados que falavam que não, o café ele trazia malefícios para a saúde. E tinha uma outra equipe que falava que não fazia nem bem e nem ruim. Essa discussão já tem 25 anos. Aí eu pergunto para você vai esperar eles decidir se o café faz bem ou não para tomar? Entendeu o que eu estou dizendo? Então, a ciência, ela discute. Ela não tem nada de consenso na existência. Na ciência não existe consenso. Quando você fala, por exemplo, dos gases primitivos, os primeiros gases que tiveram na Terra, eles divergem. Tem cientistas que falam que foram 4 gases, nitrogênio e etc. Outros falam que era só um, Então, não existe consenso na ciência. Isso é muito importante você entender. Um outro problema da ciência também é as falhas, tá? É confiar demais num experimento ou num levantamento de dados sem fazer testes. É muito comum isso acontecer, Aí você pega uma pesquisa e baseia a sua vida naquela pesquisa. E se a pesquisa estiver errada? Ela foi feita incorretamente, não se considerou as variáveis, não fez uma boa amostragem. Se ela estiver errada, pode acontecer, acontece o tempo todo. Entendeu? Então, o que eu quero dizer neste vídeo de hoje é que a ciência não é ruim, ela é maravilhosa. Inclusive, a ciência foi criada por Deus para ajudar o homem a ter desenvolvimento, tecnologia incríveis, Mas só que muita gente começa a confiar inteiramente na ciência de forma cega e isola todos os outros conhecimentos. Aí que começa a ter os primeiros problemas. E hoje eu quero falar qual é a idade da Terra. Você sabe qual é a idade da Terra? Quantos anos os seres humanos estão na Terra? Então, cara, essa discussão ela é grande. Ela não começou agora e ela vai continuar por muitos anos, E a ciência e a religião têm uma diferença muito grande e é preciso falar disso. Bom, a primeira teoria que tivemos foi lá em 1967, que falava sobre o universo. Aí, a teoria do Big Bang, criada por Lemaitre. Para começar, o Lemaitre era um padre. Era um padre, um monge, eu sei que ele era da igreja católica, E se essa teoria é da ciência, ela foi criada por um criacionista, certo? Porque ele acreditava em Deus, beleza? Então, esse Lemaitre, ele propôs a seguinte instrução. Ele informou que através de um levantamento de luz, ele podia provar que o universo ele estava em expansão. E através da expansão ele poderia identificar quantos anos tinha o universo. E segundo a teoria do Lemaitre, a teoria do Big Bang, que até hoje é aceita, descreve o universo como tendo se originado de um estado extremamente quente e denso, que se expandiu rapidamente há cerca de 13,8 bilhões de anos. Essa expansão é observada pelo afastamento das galáxias e calculando o afastamento das galáxias, ele conseguiu medir o quanto que demoraria para chegar ao universo. A teoria não explica o que causou a explosão, ela só explica o tempo que tem o universo. Falando? Cara, em relação a essa teoria, é o seguinte, já vou dizer para vocês aqui que isso aqui é muito falho, tá? Muito falho. Porque ele está baseando num cálculo do universo, um cálculo que ele pressupõe que funciona. Ele tá medindo o afastamento das galáxias, não tem certeza nenhuma, não existe. E ele põe assim, 13,8 bilhões, não existe isso.
Pode ser até mais antigo, pode ser mais novo? Não sei, né? Entendeu? Não sei. Realmente eu não sei se o universo tem 3,8 bilhões ou mais antigo, mais novo. Eu não sei. Eu sei que é muito complicado identificar esse número. É isso que eu quero dizer. É muito difícil identificar esse número. E ele traz uma precisão muito grande, ok? Mas é importante entender que o Lamaitre era criacionista. Beleza. Depois disso veio a datação da Terra, né? Aí veio o nosso querido Clary Cameron Peterson, né? Que muita gente conhece. E ele começou a fazer pesquisas com radioisótopos, né? Que são isótopos que mediam radioatividade, principalmente com leitor Geiger, né? E ele deu uma idade de 4,5 bilhões de anos. E ele fez essas leituras através de datação radiométrica de chumbo-chumbo, ok? Nem vou entrar nessa datação radiométrica, porque isso aqui tá cheio de falha também, beleza? Nem vou entrar nesse assunto. Ele está pressupondo que o cálculo que ele fez, sem análises mais avançadas, isso aqui tinha que ser feito no mundo todo, essas análises. As variações de pressão e temperatura do mundo podem interferir nessa leitura dele. Então, a primeira coisa era fazer um cálculo desse no mundo inteiro. Você vai ver que os valores não vão bater. E, assim, não vou questionar o mérito da ciência, porque a pesquisa foi muito legal, mas só que falar que tem 4,5 bilhões de anos é muito fácil. Provar um A mais B que é difícil, tá? Bom, depois na radioquímica nós temos a questão da datação do carbono, que também cometeu-se a falha de usar a datação do carbono para mensurar quantos anos um determinado animal, uma árvore, uma planta, uma rocha está aqui na Terra. Deixa eu explicar para vocês como é que funciona a datação de carbono. Na natureza, né, na atmosfera, nós temos raios, esses raios cósmicos. Eles se chocam com o nitrogênio, né, e esse nitrogênio ele é transformado, é mutado em outro átomo de carbono que é o carbono 14 e libera um próton. Na equação fica balanceada, tá? A equação fica certinha e o peso também fica certinho. Só que o que vai mudar é o seguinte, né? No caso do nêutron, nós temos 7 prótons e 7 nêutrons. No caso do carbono, nós temos 6 prótons e 6 nêutrons. O peso atômico é o mesmo. A única diferença que vai ter é que vai sair um próton. Vai sair um próton e vai chegar um nêutron, mas o peso atômico fica igual. E aí, na hora que faz essa transformação de nitrogênio para carbono, que é o carbono 14, o que acontece? Isso vai sendo feito na matéria orgânica. Então, e esse carbono 14, para vocês que não sabem, ele é a menor porcentagem de carbono que existe na natureza, ok? O carbono 14 é uma fração de todos os carbonos que existem na natureza. E quando ele troca esse ciclo de carbono, esse ciclo permite você fazer a leitura em anos de um determinado animal ou planta. Por quê? Porque quando um animal morre, ele deixa de trocar os carbonos, certo? E aí você pode fazer a leitura de radiação, ver se está muito, se está baixo, e com essa leitura de radiação você sabe quanto tempo o animal deixou de estar vivo. Porque a troca de carbono é só feita em espécies vivas. Se ela morreu, ela não faz mais essa troca. E aí você pode fazer uma leitura radioativa e ver quanto tempo. Só que tem um problema. O carbono, ele faz essa leitura radioativa em um período aí de 20, 30 anos no máximo, tá? Então, depois de 30 anos que o animal deixou de viver, esses cálculos não são precisos. Então, olha só para vocês verem, olha a curva aqui ó, do carbono 14. Então, tu está fazendo a leitura lá do carbono, né? Em 5,7 anos, mais ou menos, a meia-vida do carbono já alcançou. E aí, quando tu vai para 11 anos, já teve outra meia-vida. Aí, quando tu vai para 17 anos, outra meia-vida. Então, quer dizer que a quantidade de carbono que vai tendo, vai diminuindo. Então, essa leitura aqui, ela não serve para milhares de anos. Por quê? Porque é tão pouco o carbono que vai restar que a gente pode dizer que ele zerou. Então, leitura de carbono 14 não serve para milhares de anos. Ela serve no máximo
para 30 anos, no máximo. Só que o ideal dela é período de meia-vida, que seria 5 anos, 10 anos, nessa faixa. O ideal para usar a leitura de carbono 14 é nessa faixa. Aí muita gente pega a leitura de carbono 14 para tentar interpretar milhares de anos. Errado, não serve. Então, para milhares de anos, o cientista usa outros sistemas de isótopos radioativos, né? Que é o chumbo, que é mais demorado. Porém, cara, o cálculo desses milhares de anos tem muitas questões, tem muitas dúvidas que geram. Eu não confio nesses cálculos, tá? Eu não acho preciso, beleza? Mas isso sou eu, ok? Então, o que acontece? O cálculo do carbono não bate. Então, a pessoa vai lá, ó, um determinado fóssil, aí vem um pesquisador e fala, ó, não, esse fóssil aqui, ó, ele tem 1 milhão de anos. Aí, beleza. Aí vem outro pesquisador e fala assim, ó, bom, se ele tem 1 milhão de anos, a quantidade de carbono que tem que ter nele é zero, concorda? Porque em 30 anos já acabou o carbono, então em 1 milhão já não deveria existir, não é verdade? E aí a quantidade de carbono deveria ser zero. Porém, algum outro pesquisador vai lá e encontra carbono 14 no fóssil. Aí ele faz a leitura e encontra isótopo de carbono 14. Ele fala, ué, mas como que pode? O fóssil não tem 1 milhão de anos? Como é que ele tem ainda leitura de carbono? Ou seja, ele não tem 1 milhão de anos. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Então começa a dar erros nos cálculos aí. Bom, da parte dos criacionistas, muitos criacionistas têm usado a leitura do gás hélio, né? O que acontece com o gás hélio? Vou explicar aqui para vocês. A desintegração do urânio pode formar o hélio. Mas, especificamente, o urânio 238, que é um isótopo do urânio, então é sempre a quantidade menor de urânio é que faz esses testes, né? Então, o urânio 238, ao passar por uma série de decaimentos radioativos, ele vai perdendo propriedades, vai decaindo radioatividade, ele emite uma partícula alfa, que são núcleo de hélio 14. Então é isso, você tem uma rocha, essa rocha ela vai degradando com o tempo, e se dentro da rocha tiver o urânio 238, ele vai estar decaindo e vai emitindo partículas. E uma dessas partículas pode ser o hélio 4, tá vendo as possibilidades? E cada emissão de partícula do hélio, ele vai para a atmosfera, ok? E daí, CP? Então, os criacionistas pensaram assim, poxa, se todo o hélio que tem na atmosfera veio das rochas, então dá para eu calcular. Primeiro, dá para calcular quanto hélio tem na atmosfera? Dá para fazer. E se eu tenho uma quantidade de hélio na atmosfera, eu consigo calcular quantos anos a Terra tem. Simples assim. Então vamos lá. Se você tem uma quantidade X de hélio, né, na atmosfera, e existe uma forma de calcular esse hélio, você sabe quanto hélio produz por ano, certo? Então eu sei quantos hélios é produzido por ano. Basta eu fazer o cálculo. E eles fizeram. A Terra deu em torno de 6.000 anos. Muito diferente dos cientistas que falam que tem mais de 4 bilhões de anos. Então, a diferença é muito grande, né? Então, os criacionistas também usam essa teoria do gás hélio para provar que a Terra é bem mais nova do que se tem falado na ciência. Bacana? Então, com relação ao universo, Terra e seres humanos, existem basicamente 3 teorias muito badaladas. Não existe só essa, existem centenas, mas as mais badaladas na boca do cientista e dos religiosos, né, dos estudiosos da Bíblia, nós temos 3 basicamente, né? Que seria que o universo teria em torno aí de 14 bilhões de anos, que é a teoria do Big Bang. Lembrando que teve também discussão, lembra que eu falei que a ciência às vezes diverge um do outro? Houve uma época em que a Terra estava mais velha do que o universo, então teve esse caso também, tá? O universo teria ali 14 bilhões de anos, a Terra teria em torno de 4,5 bilhões de anos e a raça humana está aqui na Terra há mais de 200.000 anos, tá? Que é uma teoria científica muito aceita. Nem todos os cientistas acreditam nisso, mas tem uma galera que sim, tá bom? Bom, da parte dos cientistas criacionistas, porque tem cientistas
criacionistas. Eles creem na ciência, mas de uma forma criacionista através da Bíblia. Para os cientistas criacionistas, o universo é extremamente antigo, né? Incalculável. A gente não sabe. Pode ser que tenha 14 bilhões, pode ser que tenha menos, a gente não sabe. Para os criacionistas cientistas, o universo é extremamente antigo e não sabe há quantos anos ele tem. Primeira coisa. Muitos, inclusive, acreditam na teoria do Big Bang. Muitos cientistas criacionistas acreditam que o universo tem 14 bilhões de anos, tá? Mas outros não é consenso entre eles. Muitos criacionistas cientistas acreditam que a Terra é muito antiga e não se sabe exatamente quanto tempo ela tem. Ela pode ter até 4,5 bilhões de anos, tá? Então, muitos cientistas criacionistas creem nisso. Mas o que diverge o cientista criacionista dos outros cientistas é a raça humana. Segundo os criacionistas, eles não acreditam em 200 mil anos que a raça humana está aqui. Eles creem que os seres humanos estão aqui na Terra em torno de 6 a 10 mil anos, tá? Que é um tempo bem mais enxuto, ok? Bom, e quanto aos criacionistas puros, tradicionais, que são só criacionistas? Os criacionistas, eles leem a Bíblia e entendem que o universo é indeterminado também. A gente não sabe quando foi criado o universo. Não fazemos ideia. Dentro dos criacionistas tradicionais, existem gente que fala que o universo foi criado junto com a Terra. Mas não é a maioria, tá? A maioria acredita que o universo ele foi criado em algum momento, mas é muito antigo. Ninguém sabe quanto tempo. Os criacionistas bíblicos, né, que creem na Bíblia, eles têm um consenso em que a Terra teria em torno de 6 mil a 10 mil anos e que a raça humana está aqui na Terra há 6 mil anos. Ou seja, a Terra é mais ou menos o mesmo período em que a raça humana foi criada. Essas são as 3 teorias básicas. Bom, muita gente vai me perguntar, você é o quê nessa jogada? Então, eu estudei há muito tempo isso e o que mais eu confio é na Bíblia. Eu não confio em homens, eu confio em Bíblia. Se você chegar para mim, CP, por que você não confia nos homens? Simples, me fala uma tecnologia humana que não tem defeito. Fala uma tecnologia que não tem defeito nenhum. Você vai ficar pensando a sua vida toda e você vai ver que não existe nenhuma tecnologia humana que não tenha defeito. Mas eu vou te falar uma coisa que Deus criou que é perfeita. O corpo humano. O corpo humano, como modelo de indivíduo, ele é perfeito. Ele autorregula, ele se protege, ele faz todos os equilíbrios do corpo. Então, o ser humano ele tem falhas, né? O ser humano, por exemplo, faz a engenharia genética, mas a engenharia genética pode gerar câncer. E aí? Entendeu o que eu estou dizendo? Então, eu confio muito na Bíblia e devido a eu confiar na Bíblia, eu creio nas instruções bíblicas mais do que na ciência. Então, vou repetir. Eu, como estudador, como cientista, porque fiz biologia, eu sou cientista, fiz mestrado em biologia, depois entrei no doutorado lá e parei também. Então, na minha linha, eu creio exclusivamente na Bíblia. Eu vi e vejo todos os dias cientistas brigando entre si. Não há consenso na ciência. Na Bíblia há. Você confia na Bíblia ou não confia? É simples assim. Então, para mim, eu sou um criacionista tradicional, que crê no criacionismo bíblico. Eu creio no que a Bíblia falou. E a Bíblia me fala que a raça humana não tem 200 mil anos. Em torno de 6 mil anos que a raça humana está aqui na Terra. É isso que eu acredito. E acredito também que a Terra não é muito velha, tá? Não é muito velha. Eu não sei quanto tempo exatamente a Terra tem, mas a raça humana, eu tenho certeza absoluta que ela não está mais de 6 mil anos aqui na Terra, não. Ok? Então, é isso que eu creio, porque eu confio na Bíblia. Eu não confio em cientista que fica brigando entre si, que não tem uma palavra certa. Eu confio na Bíblia. Bom, e no tempo dos homens aqui na Terra, a gente segue mais ou menos essa tabelinha. Contando os 2.000 anos, porque nós já estamos em 2025, já tem 2025 anos que estamos após Jesus Cristo, certo? Então, após Jesus Cristo já temos 2025. Contando esses 2.000 anos depois de Jesus, mais para trás, dá um total de 6.000 anos. Então, de Jesus para trás, nós temos 4.000 anos, tá?
E de Jesus para frente, 2.000 anos. Então dá em torno de 6.000 anos. E aqui essa tabelinha nos mostra bem legal como que é a estrutura da Bíblia, né? O Jardim do Éden foi criado há cerca de 4.000 anos atrás, tá? O Jardim do Éden. Depois nós tivemos ali o dilúvio em torno de... Passou-se muitos anos, né? Lá em torno de 2.294 a.C., nós tivemos o dilúvio. Em 2.250 nós tivemos as Torres de Babel, né? Lá para o ano de 1650 a 1550 a.C., nós tivemos a escravidão dos egípcios, Moisés, entramos na era dos judeus, né? Nós entramos na era de Samuel lá em 1100 a.C., depois nós tivemos o Templo de Salomão em 1020 a 980 anos antes de Cristo. Depois entramos no Templo de Josafá, Acás, Ezequias, Manassés, Josias. Lá no exílio, o exílio foi em torno de 586 anos antes de Cristo, tá? Depois a época de Ciro, reconstrução, Esther e etc, né? E há 400 anos antes de Cristo, nós tivemos Alexandre Grande, dinastia, Septuagésima Quinta, a revolta de Macabeia, Roma, e no ano 0 nasceu Jesus Cristo. E depois de Jesus, nós temos mais 2.000 anos, o que dá 6.000 anos em que os seres humanos habitam essa terra. Aí muita gente pergunta, sempre os homens da caverna. Os homens da caverna nada mais é do que o povo que veio de Adão e Eva. Eles acabaram de sair do jardim do Éden, começaram a ter filhos e eles precisavam de um local seguro, porque os animais se tornaram carnívoros, a noite era fria e eles iam para onde? Para as cavernas. Eu tenho um vídeo de quem eram os homens das cavernas, vou deixar aí para você assistir. Era o próprio descendente de Adão e Eva, ok? E, bacana, falando sobre isso, a Bíblia fala, as coisas encobertas pertencem ao Senhor. As reveladas nos pertencem e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras dessa lei. Deuteronômio 29, 29. Ou seja, aquilo que está encoberto, cara, fica preocupado não. Quanto tempo tem o universo? Cara, e daí? O que isso vai mudar para a gente? Quanto tempo os seres humanos estão na Terra? Às vezes a ciência fica preocupada com coisas tão exageradas que esquece das coisas simples. Vou dar um exemplo de coisa que a ciência devia estar preocupada. Como, impedir a fome na Terra? Nós temos uma população gigantesca e a alimentação é pouco. Como que eu divido essa alimentação? Tá aí. Vou dar uma outra coisa para a ciência pesquisar. Como acabar com insetos? Ninguém sabe. Os insetos estão ganhando a guerra, nós estamos perdendo e ninguém sabe acabar com a espécie de insetos, prejudiciais à saúde. Ninguém sabe. Você pode até diminuir a população, mas acabar? Impossível. Então, pessoal, são perguntas que precisam de resposta da ciência e muitas vezes a ciência não dá. Ela fica se preocupando com coisas fora de outras alçadas. A gente não sabe nem aonde está a ponta do nariz nosso. Alguns cientistas arrogantes, disseram que nem Deus podia afundar o Titanic. Não precisou de um Deus, não. Precisou de um iceberg, afundou ele, ficou lá no fundo assim mesmo, a 4.000 metros. Aí veio um grupo de cientistas falando num submarino desse tamanhozinho, parecendo uma bolha de tinu, e falou, não, aqui é de fibra carbono, aqui também não destrói não. Aí o repórter falou, você sabia que teve um engenheiro lá do Titanic que falou a mesma coisa, que ninguém destruía esse, e ele caiu? Aí ele riu e falou assim, mas o meu não destrói não. E tá lá no fundo do oceano, implodiu e pedaço para tudo quanto é lado. Então, pessoal, a ciência humana, ela é falha. Por isso que eu falo para vocês, eu confio integralmente na Bíblia, porque essa não falha. Você vai no médico, ele te dá um remédio, o remédio não funciona. É falho. Pode ser que ele te dê o remédio e funciona. Então não é 100% de chance, tá? Então tudo na ciência é estudando relativamente. A ciência é uma ótima ferramenta maravilhosa, a matemática, a geografia, a história, porém o homem tem que entender que a ciência tem limitações, tá? E já a Bíblia é a pura história da realidade. Se tiver que escolher algum, eu escolho a Bíblia, tá? Eu escolho sempre a Bíblia. Mas eu posso sim usar a ciência ao meu favor, a matemática ao meu favor, a geografia ao meu favor e também
não preciso ficar confiando às cegas. Eu posso recalcular tudo que eu faço na minha vida, tá bom? Espero que tenha entendido. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like. Até a próxima. Valeu, fui queridão!